riquezas a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Que o Senhor Deus seja louvado aqui essa manhã. Pai, nós te bendizemos, te damos graças, Santo Deus. Te louvamos e te pedimos, Pai, receba, Santo Deus, a nossa adoração. Tenha misericórdia de nós, somos pecadores, Pai, pecadores arrependidos, mas queremos cultuar aqui a nossa fé, te entregar a nossa adoração e pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor receba essa oração, o nosso culto de adoração a Ti, como um incenso agradável às Tuas narinas, Santo Deus. Que as nossas preces, que todo o nosso pensamento seja cativo a Ti hoje, seja elevado, Santo Deus, nossos desejos, nosso coração, tudo aquilo que está em nossas mentes, em nossos corações, que a gente possa hoje definitivamente depositar aos pés da Tua cruz, para que o Senhor receba no trono da Sua graça, Pai. Pai, o véu que separava já não nos separa mais, foi isso que nós entoamos aqui essa manhã. O Senhor já nos deu a revelação completa na Sua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o Senhor possa abrir os nossos corações e os nossos ouvidos, para que a gente possa ter discernimento espiritual, alcançar as riquezas da Sua graça, Santo Deus, alcançar a Tua revelação, alcançar o Teu conhecimento e a mente de Cristo, Pai. Faz aqui esta manhã, permita-nos ter uma verdadeira experiência espiritual contigo, Santo Deus. Abra-nos mentes e corações, e que seja tudo para evocar o Teu poder, o Teu reino e a Tua glória, pois Teu é o poder, Teu é o reino e Tua é a glória, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pronto? Salmos 37, do 3 ao 5. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Obrigado. Eita, vem pra cá, aqui, vem cá. Amor sofredor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Coríntios 14, 4. Glória a Deus. Boa noite. Você veio pregar? Você veio pregar? Não? Boa noite, igreja. Eu quero falar 2 versículos. Glória a Deus. Em Isaías 40 diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem suas forças, andam e não se cansam. Glória a Deus. Ó, eu tenho percebido e quero passar isso para ti. Sabe por que ele falou boa noite? A gente já teve isso lá quando a gente estava no Versar. Os lugares da presença de Deus, a eternidade engole o tempo que você está. Você já não sabe que horas são, você já não sabe. Por isso que muitas vezes o culto entra à tarde adentro, porque a gente vai se perdendo. Isso é a atmosfera do céu, é a presença de Deus. Se Ele é eterno, as coisas dele são eternas, a gente já se perde, amém? Por isso que os cursos vão até 11 horas, né? Aleluia, glória a Deus. Tudo bem? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, uma paciência, fidelidade,
não a lei. Glória a Deus. Meu Deus. E agora? João, vem cá, João. Eles vão terminar que eles vão cantar uma música. Não é isso? Então vem, João. Ó, ainda tem semente, amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Aleluia. Versículo vivido, né? Versículo vivido. Vem pra cá agora, pra todo mundo ver vocês aqui, ó. Aqui, bem aqui. Pronto? Eu vou segurar e você faz? A gente vai cantar a música O Melhor Presente de Natal. Em Libras. O melhor presente de Natal em Libras, é isso? Pode começar? Pode começar. O melhor presente de Natal é Jesus, que por nós sua vida entregou numa cruz. Alegria, vida eterna e paz Ele dá. Seu amor pra sempre eu vou compartilhar. Glória a Deus. Amém. 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 Responde aí pra você. Deus é bom? Deus tem sido bom? Muitas vezes a gente não entende a bondade de Deus, mas Deus é bom. Muitas vezes a gente acha que Deus está demorando. O dia que eu entendi que Ele esperava mais de mim sobre o tempo do que dele mesmo, mudou muita coisa. A gente é que atrasa. O tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é hoje. Quando alguém fala, e eu penso que muitos, numa autodefesa que nós temos, dizendo assim, não, mas calma, é no tempo de Deus. Você está perdendo tempo. O tempo de Deus é hoje. E diante dessa palavra, eu queria convidar mais uma vez Pastor Ricardo para ministrar sobre todos nós. E que as sementes do tempo do hoje... Obrigado. Que as sementes do tempo hoje alcancem os nossos corações. Amém? Senhor, glorificamos o Teu nome pela vida do Teu Filho. Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem confiado, tudo que o Senhor tem entregue, Senhor, à mão dele. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que tem testificado todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem levantado grandes homens, Senhor, para essa igreja, grandes mulheres. Nós temos, Senhor, muitos homens e mulheres de Deus aqui te servindo para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa fazer crescer esse exército, para que a gente possa estar sempre pronto, Senhor, para receber essas pessoas que o Senhor tem trazido a esse lugar. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, obrigado pela entrega dele a Ti. Nós sabemos que isso também vem de Ti. É o Senhor que nos atrai, é o Senhor que nos convida a viver mais de Ti. E diante dessa palavra, eu quero que o Senhor do céu, do Teu trono, convide cada um aqui, Jesus, a entrar, permanecer e viver essa palavra que o Senhor separou para nós no tempo do hoje. Obrigado por tudo. Assim nós oramos e te pedimos pelo Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Amém. Queria inicialmente agradecer, pastor Rodrigo, a incumbência, a honra de estar aqui mais um domingo, né, na sequência, uma dobradinha que nem eu mesmo esperava, até por saber que a nossa igreja é uma igreja fértil e talentosa em pregadores. Muitos poderiam estar aqui nesta manhã e eu vou receber essa missão como sendo algo realmente vindo do céu. E queria agradecer muito a Deus pela oportunidade e honrar os nossos pastores pela confiança. Sexta-feira nós tivemos aqui na igreja um momento muito especial, dentre vários que a gente tem experimentado, que é uma época de entrega, de consagração a Deus, daquilo que foi feito ao longo de um semestre inteiro, nas diversas turmas dos cursos de família que nós temos concluído. E na sexta-feira, nessa última sexta-feira, numa das formaturas, da turma do Alexandre e da Renata, foi exatamente onde foi plantada a semente que germinou ao longo desse final de semana e se transformou na palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. E isso vem exatamente de um dos testemunhos, é por isso que eu digo para vocês, que a gente de fato não pode perder essas oportunidades de sermos impactados, engrandecidos, ensinados espiritualmente, através do testemunho de vidas que se dispõem a sofrer ou receber, melhor dizendo, a transformação que Deus oferece para cada um de nós. E essas formaturas, elas são muito especiais por isso. Então, se você em algum momento receber um convite para ir a uma formatura de mulher única, de homem ao máximo, de casados para sempre, não recuse. Não sejam como alguém, né, que hoje fala para vocês desse púlpito, que recusou diversos pela dureza de coração e talvez tenha atrasado alguns processos da vida, como foi o que eu fiz, né? Eu era um desses resistentes de coração duro. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque houve um testemunho que me chamou muita atenção. Talvez esse testemunho seja similar à história de vida de muitos de vocês. Eu me identifiquei em algumas partes. Mas esse testemunho era de um casal cristão, um casal que conhecia o Evangelho, um casal que tinha o Senhor Jesus como Salvador e que servia a Deus, inclusive na igreja. Mas esse casal passou por tantas dificuldades e turbulências na vida deles, né? Perda de parentes, doenças, tribulações. Num período de 2 anos, a vida deles assim mudou radicalmente, de tantas coisas que aconteceram e que colheram a vida deles. Mas mesmo assim, esse casal deu um testemunho de graça, de alegria no Senhor, de paz, de tranquilidade, de confiança num Deus que cuidou deles em todos os momentos. Ou seja, mesmo diante da perda, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, eles reconheceram o cuidado de Deus em todos os caminhos e estavam aqui comemorando, né, a conclusão do curso, agradecendo a Deus por terem descoberto novas alegrias, por ter ouvido a voz do Senhor e aquele regozijo que Ele colocou no coração deles, mesmo em meio à adversidade. Quando eu vi esse espírito de gratidão, quando eu vi essa entrega, esse reconhecimento de se submeter à vontade de Deus em todos os caminhos, eu pensei assim, meu Deus, isso aí para mim, acabei de ver a vida de uma pessoa ser o Salmo 23. E aí a minha compreensão a respeito desse Salmo mudou. E eu pensei o seguinte, poxa, isso dá uma palavra, isso dá uma pregação. Ao final da formatura, o Alexandre me pediu que encerrasse com uma oração e eu falei um pouquinho, 5 minutinhos, a respeito do que eu vou falar aqui para vocês num tempo um pouco maior. Porque de lá para cá, eu fui fechando muitas conexões e fui estudar e fui ler e fui tentar compreender melhor um dos salmos que talvez seja o mais conhecido de todos.
Eu arriscaria dizer que se eu pedisse para alguém aqui, né, vir à frente, uma das crianças com certeza, porque as crianças aqui dessa igreja são demais, né? Mas até mesmo um adulto vir aqui na frente e recitar o Salmo 23 de cor, acho que muitos teriam, né, essa condição. Por quê? Porque a gente ouve falar sobre ele. Você vai a casamentos, esse salmo é dito. Você vai a nascimento, batismos, funerais, sepultamentos. Em todos os momentos esse salmo é recitado. Porque o primeiro versículo, ele é muito conhecido, né? E se eu pedir assim para a igreja, a uma só voz, não vou nem pedir para projetar. Eu quero que vocês falem para mim o primeiro versículo do Salmo 23, quando eu der o sinal. 1, 2 e... Que maravilha, eu até arrepiei, né? É lindo demais. Isso está dentro da nossa mente, está dentro do nosso coração. E é bom que isso seja assim. Mas eu queria que vocês entendessem, compreendessem comigo esse salmo de hoje de uma forma diferente. Porque quando a gente recebe esse primeiro versículo, a gente entende o quê? Que Deus é o nosso provedor em tudo. Que Ele está dizendo que eu não vou passar nenhuma necessidade, porque o Senhor vai nos prover de tudo. A gente pensa que esse salmo é aquele salmo da promessa de que Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso e mais além. Esse é aquele salmo que a gente olha e pensa, poxa, nele se materializam todas as promessas do Senhor. Eu não vou passar fome, eu não vou passar frio, eu não vou ter dívidas, eu não vou ter dificuldades, né? Eu nunca serei furtado, eu nunca serei roubado, eu nunca serei... E a gente vive dessa forma, com base nessas promessas, olhando para o Salmo 23, versículo 1, como se fosse isso que ele quer dizer. Olha, eu não vou negar aqui, até porque a Bíblia é muito rica em nos assegurar que Deus é um Deus provedor, sim. A gente vê isso em várias passagens, né? O próprio Davi, num dos Salmos, diz que ele nunca viu um justo mendigar o pão, né? A gente vai ver o próprio Jesus dizendo lá em Mateus que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, né? Porque Deus conhece as nossas necessidades e Ele vai nos sustentar em todas elas. A gente sabe que Paulo, né, em Filipenses, vai dizer algo semelhante. Olha que Paulo também passou muitos problemas ao dizer que nós devemos deixar conhecidas as nossas necessidades todas ao Senhor, porque Ele é quem cuida de nós e Ele as proverá. Eu não ignoro essas promessas e a gente tem que entender essas promessas na medida daquilo que elas realmente querem dizer. Porque a vida do Evangelho nem sempre será uma vida em que nós teremos fartura ou seremos abastados, né? É bem verdade que há uma garantia de que nós seremos acompanhados pelo Senhor em tudo, mas nem todos vão ter. Aliás, eu arriscaria dizer que a vida do Evangelho não é uma vida de relvas e de campinas verdes e de águas tranquilas. A vida do Evangelho tem desertos, a vida do Evangelho tem pedras, tem vales escuros, a vida do Evangelho tem desafios, a vida do Evangelho tem privações, e basta a gente olhar o que muitos missionários, inclusive aqueles da Bíblia, sofreram em nome do Evangelho. Então não posso entender, eu não posso absorver e receber a palavra de Deus, entendendo que quando esse salmo diz que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará, quer dizer que eu serei aqui na terra, desde que conheci Jesus, apenas um passeio no parque num domingo de sol, né? E numa brisa suave, e nada mais acontecerá comigo. Não é essa a promessa que está no salmo. E se eu não entendo isso, eu vou perder a riqueza do salmo. Porque ele é muito rico e ele traz uma mensagem muito mais profunda do que isso, do que um Deus provedor, embora Deus seja provedor. Ele traz uma mensagem profunda de relacionamento de um homem que reconheceu e conheceu na intimidade de fato quem Deus é. E esse homem foi Davi. E para eu poder falar do Salmo 23 e a interpretação que eu quero compartilhar com vocês, eu preciso falar um pouco da vida de Davi na perspectiva dos Salmos. Vocês conhecem a vida de Davi, né? Ou muito da vida de Davi, por várias outras passagens. Mas eu quero que vocês entendam essa passagem da seguinte forma. Davi começa
o Salmo dizendo na primeira frase que o Senhor é o meu pastor. Esse Salmo diz não só quem Deus é, mas também diz como Davi se apresenta diante de Deus. Davi está se colocando aqui diante de Deus em que condição? De ovelha? Ou de alguém que é pastoreado? Alguém que está numa posição de submissão, alguém que está numa condição de rendição, alguém que se põe debaixo do senhorio, da condução de alguém que está superior a ele. Ele reconhece o Senhor como o seu pastor. E por que que ele traz essa comparação e por que que ele traz essa analogia? É até intuitivo saber, porque a história de vida de Davi começa como? A Bíblia começa narrando Davi a partir de que momento da vida dele? Quando ele nasceu? Nossa, que menino bonitinho, ruivinho, né? Olha só, perfeito, né? Circuncidado ao 7º dia. É assim que a Bíblia fala de Davi? Começa quando? Ele estava fazendo o quê quando Samuel foi à casa dele? Cuidando de ovelhas. Ou seja, Davi era um pastor de ovelhas. A vida dele começa para nós, naquilo que interessa, na história que Deus quis contar, no momento em que ele era pastor de ovelhas. Então Davi diz o seguinte: Senhor Deus, da mesma maneira que eu sei o que é cuidar de ovelhas, na mesma experiência que eu sei que é cuidar de ovelhas, eu reconheço que esse é o mesmo cuidado que o Senhor tem comigo. Essa é a experiência que Davi tem com Deus no início desses salmos. Ora, eu podia construir aqui uma pregação usando todos os elementos do nosso cotidiano. Eu podia fazer uma pregação aqui que envolvesse as coisas mais modernas, da tecnologia, da nossa vida social. O mundo mudou muito, né? Mas eu vou usar aqui, dentro da sabedoria divina, para trazer para nós, na manhã de hoje, o significado de relacionamento, de dependência, de humildade e de confiança, algo que foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás. Para vocês verem como a eternidade da palavra de Deus, ela ultrapassa toda a cultura e toda a tecnologia do mundo moderno. Porque o mundo pode ter mudado, mas o coração do homem e o relacionamento com Deus estão fundados em bases que são eternas, tanto para o passado quanto para o futuro. E eu quero convidar vocês a fazerem comigo uma certa viagem no tempo, para a gente entender esse relacionamento de Davi com Deus, em que ele se coloca como ovelha de um pastor. E essa história de Davi é tão maravilhosa que lá na frente o nosso Senhor Jesus vai usar essa mesma estrutura para dizer quem é você e quem é ele dentro desse relacionamento. Rafa, pode colocar para mim? Salmo 23, e eu vou colocar a NVT, porque nós vamos entender melhor essa segunda parte do versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras traduções vai dizer: de nada terei falta. Verso 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho, ou pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Verso 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Eu vou parar por aqui, por quê? Porque os 2 versículos finais vão tratar dessa história de Davi, mas numa perspectiva muito peculiar do momento de vida em que ele estava vivendo. E eu vou me contentar, na manhã de hoje, em falar só sobre esses 4 versículos. Davi foi chamado como pastor. Ele era um garoto, ele era jovem demais. Os seus irmãos eram homens fortes, né? Trabalhados para a guerra. Os 3 mais velhos serviam no exército de Saul. Mas Davi levava uma vida simples, simples no olhar nosso. Mas se a gente for mergulhar no Evangelho e na palavra de Deus e entender como é que era a vida de Davi, ela não tinha nada de sossegada, ela não tinha nada de calma. A gente pensa o quê? Qual é o nosso imaginário sobre criar ovelhas? Ser pastor de ovelhas. Você pensa o seguinte: bom, estou eu aqui, né, com meu avaro e meu cajado,
e ali está um pasto verde, igual esse campo de futebol aqui do clube, né? A gente acha que as pastagens das ovelhas são uma campina, um pasto igual esse verdinho aqui, né? E aí passa um riachozinho, tipo aquele riacho de filme, né? Aquele que até a gente, nossa, aquela paz, né? Algumas flores, passarinhos cantando, né? E aquela alegria, nossa, pastor de ovelhas é muito bom. Aí a ovelhinha faz bé, aí vai lá o pastor, senta assim, né? E aí vem as ovelhinhas, ele fica fazendo carinho na ovelha, né? Aí ele sai andando para ir para guardar as ovelhinhas, aí vem todas as ovelhinhas andando assim, bonitinho. A gente romantiza a criação de ovelha e acha que é isso. Mas não é essa a realidade que Davi vivia, e nem é essa a imagem que Deus quer passar para nós a respeito de ser pastor de ovelhas. Deixa eu só abrir aqui um versículo, já está aí, o Rafa já vai colocar, em 1 Samuel 17, 34 e 37. Pode deixar aí. Davi, um dia, vai levar suprimentos aos irmãos que estão lá na batalha com os filisteus. E está lá a guerra pegando, e o filisteu, né, Golias, um gigante, xingando todo mundo de Israel e xingando o próprio Deus, ironizando, debochando do povo, esfregando na cara deles que todos eram covardes e que o Deus deles era incapaz de vencer aquela guerra. E Davi, então, ouvindo tudo isso, pensa, vem cá, ninguém vai fazer nada, né, com relação a esse incircunciso filisteu? Vocês vão aceitar ele ofender o Deus dos exércitos e não vão fazer nada? E Davi, então, se voluntaria para enfrentar Golias. Um garoto, um pastor, criador de ovelhas, no meio de um exército, né? Espadas, né? Lanças e aquilo tudo. E aí, o que as pessoas vão pensar de Davi? Esse menininho que ficava lá, brincando com ovelhinha, vai chegar aqui e enfrentar o gigante, o melhor? Olha só que a resposta que Davi dá. Então disse Davi a Saul, né? Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. E se o animal me ataca, gente, olha só, eu o seguro pela mandíbula e ainda dou golpes nele com o cajado até ele morrer. É valente, né? É valente? Vamos ver. Fiz isso com o leão e com o urso. Gente, não foi só com o animal, não. Olha só, leão e urso. E farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Tipo assim, eu que já enfrentei urso, eu que já enfrentei leão, vou me deixar amedrontar por um incircunciso filisteu? Lógico, eu não vou aprofundar nesse aqui, porque era outra pregação, mas eu quero dizer para vocês que a vida de pastor de ovelha não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, porque Jesus mesmo disse que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E para a gente entender melhor esse cotidiano, aí é que eu vou pedir para vocês virem comigo numa viagem no tempo, porque a gente vai tentar reconstruir como é que deveria ser a vida de Davi cuidando de ovelhas. Porque se ele fala: Senhor, eu sou pastor de ovelhas, eu sei o que é cuidar de ovelhas, então eu me coloco na condição de ovelha e o Senhor é o meu pastor. Para eu entender o que Davi está falando sobre isso, eu preciso entender o que é que ele quer dizer com ele sendo ovelha e Deus sendo pastor. A primeira frase, volta lá para mim, Rafa, em Salmo 23:1, diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Aparentemente não há nenhuma novidade aqui, mas se a gente for aprofundar o que significa pastor na palavra em hebraico que está aqui, a gente vê que Davi está dizendo muito mais do que isso. Davi não está dizendo que Deus é simplesmente um pastor que cuida dele como um pastor criador de ovelhas nos dias de hoje. A palavra aqui no hebraico, ela é mais profunda, é apacentador, é cuidador, é aquele que guia. E se você somar tudo isso, você pode até traduzir nos dias de hoje
como sendo amigo íntimo. Davi está dizendo que Deus é aquele que apacenta, aquele que pastoreia, aquele que lidera, aquele que cuida, aquele que dirige e ainda é o seu melhor amigo. Então Davi está dizendo assim: o Senhor Deus, tu és aquele que cuida de mim. Tu és aquele que me lidera, que me diz o caminho que eu devo andar, que vai à frente preparando a minha jornada. E além de tudo isso, é o meu melhor amigo. Você é aquela pessoa que está comigo o tempo inteiro, que me ouve ao acordar, que está comigo ao deitar, que me acompanha durante o meu trabalho, que está em todos os momentos da minha vida. Quando a gente olha para trás, a gente passa a perceber que em muitos dos nossos desafios e dificuldades, nós reconhecemos que Deus estava do nosso lado. É isso que Davi está dizendo nesse primeiro versículo, e ele complementa dizendo o seguinte: esse nada me faltará não faz justiça à riqueza do que o original do hebraico quer dizer. Porque quando a gente pensa que nada me faltará, já está pensando o quê? Que Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. Isso é verdade quando a gente lê outros textos da Bíblia. Mas aqui ele está querendo dizer outra coisa. No original do hebraico, a tradução melhor é dizer que o Senhor não me faltará. A melhor tradução é a seguinte, essa é a minha visão, respeito às demais, inclusive dos tradutores da NVT, mas é o seguinte: o Senhor, meu pastor, não me faltará. Se você percebe como sendo este o sentido da Bíblia, muda todo o resto do Salmo 23. Porque ele está dizendo o seguinte: o Senhor jamais vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, o meu líder, o que me guia. O Senhor nunca vai me abandonar. O Senhor nunca se afastará de mim. Não interessa o vale que eu percorro, não interessa se eu estou à margem de águas tranquilas. Eu não sei viver se não for tendo o Senhor junto comigo. Além de ser o meu melhor amigo, é o melhor amigo que nunca me faltará, nunca se afastará de mim, nunca me deixará abandonado. Vocês sabem por que Davi falou isso a respeito de Deus? Porque essa era a forma que ele cuidava do seu rebanho. Então ele projeta na pessoa de Deus e reconhece que ele é o Senhor e que ele é a ovelha. Davi, quando escreve esse salmo, não era mais um pastor de ovelhas. Davi, quando escreve esse salmo, era um homem que já tinha passado por muitas lutas e batalhas. Davi já tinha passado pela vitória sobre Golias. Davi já tinha passado pela perseguição de Saul. Davi era um homem que, pela perseguição de Saul, morava em cavernas, viajava nômade por aquela terra, morrendo de medo, de pânico, de perder a própria vida, e ele escreve salmos relatando o que ele passava nessa perseguição. Davi era um homem que já tinha vivido a posição de rei, de ser famoso por ter matado exércitos. Davi era um homem que já tinha tido experiências ruins dentro da sua vida, porque de tantos filhos que teve com várias mulheres, ele vivia um ambiente completamente dividido, tóxico, de brigas e disputas palacianas pelo poder e pela companhia do rei. Davi era um homem forjado, experimentado, não só porque enfrentou ursos e leões e arrancou a ovelha da boca deles. Davi era um homem experimentado porque o pior inimigo que ele enfrentou durante a vida era o pecado, e o pecado em determinados momentos o derrubou, o fez cair, e ele precisava vencer o pecado. Esse era o Davi que escreve o Salmo. Não é mais o Davi menino, não é mais o Davi adolescente, não é mais o Davi cuja preocupação era apenas prover as ovelhas de comida, de abrigo e de segurança. Esse Davi que escreve o Salmo é um homem talhado pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, de tudo aquilo que ele viveu. É o homem que sabia que ele já não estava mais no controle, não era ele quem determinava a vida, não era ele quem determinava a hora de comer, de dormir, de viver. Era um homem que era conduzido e determinado pelas circunstâncias de fora. Era um homem que era pautado pela agenda de um rei e não pela autonomia e autoridade de um pastor. Davi se submete a Deus dizendo: Senhor, como eu queria entregar tudo isso para Ti. A minha história de vida voltar a ser apenas um pastor de ovelhas.
Eu quero ser a ovelha que é cuidada. Eu quero ser a ovelha que é protegida. Eu quero ser a ovelha que é liderada e guiada pelo Senhor. Eu não quero mais ser líder. Eu não consigo, eu sou incapaz de dar rumo à minha própria vida, porque tudo que eu fiz até hoje, as minhas escolhas me levaram a um momento de sofrimento. Mas se eu abrir mão de tudo isso, de todo o poder, de toda a riqueza, de toda arrogância, e me submeter à condição de ovelha, o Senhor é quem vai fazer esse papel por mim. Essa é uma lição muito importante, porque a gente não passa a ver mais o nosso pastor como aquele que apenas nos provê das nossas necessidades, mas a gente passa a entender que Deus é aquele que é o Senhor da nossa existência, aquele que nos conduz e que nos orienta. Ele sabe o que é melhor para nós. A Robertinha fala muitas vezes, né? E a gente ora nesse sentido. Quando a gente vai orar, a gente pede assim: Senhor, eu gostaria disso, Senhor, eu gostaria daquilo. Está certo, não tem problema a gente colocar diante de Deus aquilo que a gente deseja. Mas no final a gente costuma orar o seguinte: mas se esse desejo que eu tenho no meu coração não for da sua vontade, tira esse desejo do meu coração. Me faz parar de querer, me faz parar de desejar. O pastor não é aquele que dá tudo que você quer. Porque se a gente tivesse tudo que a gente queria, nós seríamos as pessoas mais egoístas do mundo. O bom pastor é aquilo que te dá aquilo que você precisa. O bom pastor é aquele que te ensina a querer aquilo que é o melhor para você. O bom pastor não é aquele que te trata com mimos, né? Porque a gente sabe muito bem que Paulo vai falar sobre isso. Tiago também fala sobre isso, né, quando diz que nós somos tentados pelos nossos desejos de concupiscência. Se o homem for abastecido de todos os seus desejos, ele será o maior idólatra da face da terra. Aliás, Tim Keller fala isso, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque toda hora ele está desejando alguma coisa. Se ele desejava um apartamento, daqui a pouco ele está desejando uma casa. Se ele tem a casa, daqui a pouco ele quer uma casa com piscina. Se ele tem a casa com piscina, daqui a pouco ele quer uma casa com sauna, piscina e campo de futebol. E se de repente ele queria um fusquinha, daqui a pouco ele quer um carro melhor. Quando ele tem um carro melhor, ele quer um carro importado. Quando ele quer ter um carro importado, ele quer um de cada tipo. E assim por diante. É algo que nunca tem fim. Eu passei no concurso, não, mas o concurso é bom, mas agora eu vou começar a estudar para um concurso melhor. Não, porque o meu objetivo é ser isso. Não, o meu objetivo é chegar lá em cima na minha carreira. E a gente vai trocando sonhos por sonhos, a cada vez mais complexos, e a gente põe isso na conta de quem? De Deus. Mas eu estou orando. Não, mas eu coloquei em oração. E aí nós começamos a apresentar diante de Deus demandas que são nossas. Mas Davi está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu vou me submeter à sua vontade, porque eu sei que o Senhor nunca vai falhar. O Senhor nunca vai me abandonar. Você sabe como é que é a vida de uma ovelha? Gente, eu não sabia. Eu não resisti. Eu fui atrás para pesquisar. Eu sei que pode parecer um senso comum. A gente já ouviu aqui, pastor Rodrigo já falou sobre isso, a pastora Flavinha, né, um dia também falou sobre o que é ser ovelha, e eu fui atrás de saber como é que era a ovelha, principalmente como é que as ovelhas eram na época de Davi. Gente, pode parecer algo estranho, mas se a gente for pegar os nossos filhos e mostrar assim uma foto com todos os tipos de animais, é capaz deles saberem diferenciar uns 2 ou 3. Não é não? Por quê? Porque a gente recebe muito conteúdo digital, poucas crianças têm a oportunidade de ir numa fazenda, de sentir o cheiro, né, de um boi, de ver o dia amanhecer com os pássaros cantando, com o sol nascendo. Não é da nossa realidade. Mas a gente precisa entender isso para saber qual a profundidade desse salmo. E eu fui atrás de saber como é que são as ovelhinhas, esses animais tão dóceis, né, tão obedientes, tão fáceis de tratar. Nossa, olha só. Entendam o que eu vou dizer, porque eu também sou ovelha, tá? Esqueçam aqui a nossa organização eclesiástica. Eu sou ovelha, pastor Rodrigo é ovelha, pastor Flavinha é ovelha, tá? Todo mundo é ovelha aos olhos do Senhor. Amém? Mas não é fácil cuidar de ovelha. Esse animalzinho é um animalzinho que dá trabalho, mas dá muito trabalho. A Bíblia trata das ovelhas, e não é à toa que ela trouxe essa analogia para a gente entender quem nós somos. Não é à toa. Você quer entender quem é você aos olhos do Senhor, o seu nível de dependência? Saindo do culto, agora não, porque eu não quero que vocês mexam no celular, tá? Mas chegando em casa,
né? Depois do almoço, você vai esticar a perna, né? Ao invés de assistir o futebol, você vai pegar lá o seu celular e vai pesquisar sobre a vida das ovelhinhas. E eu fiz essa pesquisa, né? Vou adiantar alguma coisa para vocês, né? Vocês têm que entender como é que são as ovelhinhas. Olha só. Muito bem. As ovelhas, elas habitavam nos apriscos. Alguém sabe o que é aprisco? É um cercadinho, Lu. É como se fosse um curralzinho daquela época. Só que ele era feito de pedras, né, misturado com capim, algumas madeiras. Então era um quadradinho. Esse era o aprisco e tinha só uma porta. Nessa porta do aprisco, ou desse curralzinho, só tinha uma porta. Quem é que ficava? O pastor. O pastor dormia na porta do aprisco. E por que ele dormia lá? Para vigiar o aprisco. Vigiar de quem? Vamos lá, quero ouvir vocês. Pode falar. Pode, né, pastor? Depois na edição eles gravam. Predadores, urso, leão, o que mais? Jesus dá uma dica. Ladrão. Para elas não fugirem, né? Embora fossem bem medrosas, mas algumas eram mais cabritas do que ovelha, resolvia fugir mesmo. Então o pastor dormia na porta do aprisco para proteger dos predadores, de ursos e de leões, mas também dos ladrões. Quando Jesus, lá na frente, vamos conferir? Olha lá, João 10, verso 7. Olha só o que Jesus diz. Por isso ele lhes explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das... O que Jesus está dizendo aqui? Ele é aquele pastor que dorme na porta do aprisco. As ovelhas têm como entrar para o aprisco por outro lugar? Só entra e só sai quem passar pela porta, pelo pastor, por Jesus. Vamos prosseguir? Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores ou assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Por quê? Porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Mas deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Vamos fazer com um exercício de imaginação. Vamos supor que desse lado de cá do púlpito, né, é o aprisco. É onde as ovelhinhas ficam. Dentro do aprisco não tinha comida, não tinha água. Elas iam lá apenas para descansar e dormir. Onde é que ficava a comida e a água das ovelhinhas? Elas tinham que sair, né, caminhar dias, quilômetros, debaixo de sol, pelo deserto, atravessando montanhas, atravessando vales, atravessando todos os tipos de obstáculos que vocês podem imaginar, até chegar do outro lado. Nesse outro lado tinha o quê? A pastagem. Era lá que elas comiam. E aí, depois que elas comiam, elas tinham que voltar para o aprisco. E elas faziam isso todos os dias. A ovelha não era criada dentro do aprisco, como se fossem porcos para o abate. Elas eram criadas indo e voltando nos seus caminhos. Se a ovelha ficasse apenas confinada no aprisco, engordando e bebendo água, duas coisas iam acontecer. A primeira delas, elas iam engordar, até o ponto de que o próprio peso delas não fosse possível de ser sustentado por suas pernas. A segunda coisa que aconteceria com as ovelhas por esse motivo, elas iriam adoecer. A ovelha precisa se movimentar, ela precisa andar, ela precisa caminhar. A ovelha é um animal ruminante, quer dizer que ela vai comendo enquanto está andando, e depois ela para terminar de fazer a sua digestão. Ela precisa caminhar, ela precisa se movimentar. Se ela ficar parada, ela adoece. E ela caminhava por onde? A estrada pavimentada, sombria, né, com ventilador o tempo inteiro. Caminhava pelo deserto para chegar até a pastagem. A ovelha tinha que atravessar obstáculos, desafios. A nossa vida cristã não é uma vida de aprisco. A nossa vida cristã é uma vida de caminhada. Se o cristão ficar parado, enfiado dentro dos seus interesses, se
empanturrando de alimento espiritual enlatado, né? Vou usar essa expressão, enlatado, né? Aquele industrializado, processado. Porque hoje em dia, muitos cristãos querem o alimento processado. O que é mais fácil? Você abrir uma embalagem, botar no micro-ondas, em 30 segundos está pronto, ou você ir para a cozinha, cortar, picotar, temperar, cozinhar, arrumar o prato para poder comer? Todo mundo quer os 30 segundos do micro-ondas. É assim na vida cristã. Você quer preparar o seu alimento espiritual? Você quer ir para o devocional? Para você garimpar na palavra de Deus as verdades? Para você orar horas e horas até você receber de Deus a orientação para a sua vida? Ou você quer pegar lá, deixa eu pegar aqui, né? Você chega lá na frente da televisão, qual é o cardápio de hoje? Nossa, esse aqui é legal, vou assistir. Aí 30 segundos, não gostei, vou passar para o próximo. Nossa, esse pastor tem a palavra muito dura, eu vou querer aquele outro ali. Nossa, promessas eu quero. 5 lições para você ser feliz nessa terra e ter tudo que você quer. É esse. Tá. Aí, né? Você tá lá se empanturrando. Aí, telefone. Ô, irmãozinho, tudo bem? Não, eu tô aqui. Precisando de tua ajuda. Você pode sair? Não, olha, não posso ir te ajudar. Eu tenho outros compromissos. Tem culto na igreja hoje, quarta-feira? Não, eu já ouvi, já estou alimentado. Já ouvi devocional o dia inteiro. Já ouvi vídeos e tal. Já está tudo certo. Aí a gente deixa de buscar o alimento que precisa ter trabalho para receber. E aí a gente vai ficando crente o quê? Obeso. Crente obeso serve para alguma coisa? Serve. Um bom ensopado, né? Sabe, um churrasquinho. Quando você não é ovelha, aquela ovelha obediente, e a gente quer ser bode ou quer ser cabrito, você sabe para que você viu o bode e o cabrito na Bíblia, no Antigo Testamento? Por sacrifício. E depois do sacrifício ele virava o quê? Churrasquinho. É isso. A ovelha, gente, ela tem uma característica muito bacana com o pastor. Ela tem um relacionamento. Vocês sabiam que a ovelha é capaz de entender e absorver o próprio nome? Por isso que Jesus fala que ele conhece as ovelhas pelo nome. Depois leiam todo o capítulo de João 10. Jesus fala que quando as ovelhas reconhecem a sua voz, e ele sabe o nome de todas as ovelhas. Se ele sabe o nome de todas as ovelhas, significa dizer o quê? Que quando ele chamava a ovelha, ela, opa, Jesus está me chamando. E ele conhecia cada uma, porque ele as tratava pelo nome. Não é apenas uma metáfora, gente. A ovelha é inteligente a esse ponto de reconhecer não só a voz, mas reconhece o rosto e o cheiro do pastor. Não é só o pastor que tem que ter cheiro de ovelha. A ovelha também reconhece o perfume, o cheiro do pastor. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quando eu digo que a ovelha conhece a voz do pastor, conhece o rosto do pastor, conhece o cheiro do pastor, traduzam isso numa só palavra. Caramba, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito. A ovelha tem um relacionamento de intimidade com o pastor. Por quê? Porque acorda junto, caminha junto pelo deserto, se alimenta junto, e ao final do dia vai dormir junto, sendo guardado pelo pastor. Gente, isso é lindo demais. É isso que Davi está dizendo, quando fala que o Senhor é meu pastor e o Senhor não me falta, porque no aprisco o Senhor está à porta me guardando. Na jornada pelo deserto, o Senhor está me guardando. Quando eu estou pastando, né, e eu vou ruminar e vou digerir aquele banquete delicioso de capim, eu posso fazer isso por quê? Porque o pastor está me guardando, e quando eu volto e vou dormir à noite, para que nenhum ladrão me tire a vida, o Senhor continua me guardando. A ovelha tem essa característica, mas ela tem outras que não são tão boas assim. A ovelha se distrai com facilidade. O bicho curioso é a ovelha. Não é para pegar em vocês, tá? Eu estou falando da ovelhinha lá de Davi. A ovelha se distrai com muita facilidade, porque é um animal inteligente. Acho que alguém falou isso aqui. E por ser inteligente, qualquer barulhinho ela tá. Opa, barulhinho ali? O que é isso? Ela é curiosa. E se ela é curiosa e se distrai com facilidade, o que o pastor tem que fazer com a ovelha?
tem que chamar a atenção dela e botar ela no trilho. Porque senão ela vai se desviar. E se ela se desviar, ela vai se... essa igreja é muito abençoada. Ela vai se perder. Ela vai se perder. E se ela perder, ela só corre o risco de sofrer o quê? Primeiro, ela pode cair num penhasco. Segundo, ela pode pisar num buraco e quebrar a perna. E se ela quebrar a perna, o que o pastor tem que fazer? Sacrificar, né? É isso? Vai carregar a ovelha. Gente, as ovelhinhas não são aqueles cabritinhos pequenininhos não, tá? Eu estou falando do animal que chega a pesar até 50 quilos. E quando ela se machuca, o pastor faz o quê? Carrega. O animal não pode se distrair. Aí o pastor faz o quê? A ovelhinha está lá, né? Todo mundo andando em direção à pastagem. Aí a primeira começa a desviar para cá. Aí o pastor fala o quê? Né? Vou pegar aqui, gente. É só porque é a minha esposa, porque se eu falar outra pessoa aqui, vocês vão achar que é um indireto. Robertinha, olha só, volta pro grupo. Aí a Robertinha, pastor, tá bom, deixa eu voltar pro grupo. Aí anda mais um pouquinho, aí a Robertinha começa a ir. Robertinha, eu já falei, volta pro grupo. Aí a Robertinha, quer saber, dessa vez eu vou no meu caminho. O que o pastor vai fazer? Vai usar as ferramentas que ele tem. Porque se pela voz não resolveu, pastor Rodrigo tem um cajado lá no gabinete pastoral, né, pastor? Não sei se é algum indireto. Eu ia até trazer ele aqui hoje, mas achei que as pessoas iam se assustar. O cajado tem assim um ganchinho na ponta. Aí ele vai, pega aquela ovelhinha aí, traz para o meio. Alguém aqui aceita o cajado do Senhor? Vocês aceitam o cajado? Porque se vocês dizem que o Senhor é meu pastor, alguém não quer fazer essa oração hoje comigo? Todos querem, né? Então vocês estão aceitando o cajado de Deus, entendo eu? É isso? Quer dizer que vocês estão dizendo para mim e diante de Deus e para Ele mesmo, cujo Espírito Santo está presente aqui, que se você se desviar e não escutar a voz do Senhor, Ele pode usar o cajado? E se ela não atender o cajado e desviar de novo, Lu? O que você acha que o pastor vai fazer? Ele tem outra coisa para usar? O quê? A vara. Tiago diz para a gente não desprezar a disciplina do Senhor. Porque Ele disciplina quem ama. Olha só. Lucas também fala isso. Não, depois eu volto para isso. Lucas vai falar outra coisa. Como é que ele usa a vara? Fazendo barulhinho assim, né? No ar? É assim? Não? É isso mesmo? Dá aquela cutucadinha de leve, né? Aquela advertência santa. Filhão, olha só, eu vou te dar esse probleminha aí, essa dorzinha de cabeça, para ver se amanhã você dobra o joelho e volta para reconhecer a voz do teu pastor. Irmãozinho, eu vou te colocar aí uma pessoa aí do teu lado para te atazanar, para você lembrar que essa vida que você acha que é boa é uma vida muito ruim e que é aqui comigo que você tem segurança. Você quer viver uma aventura? Pode viver a tua aventura. Depois, quando você estiver com a perna quebrada, chorando de dor, para que eu vá te socorrer, não te preocupa, eu vou te carregar. Só que você vai ter que ficar depois um tempinho aonde? Aprisco, né? Sendo tratada, né? Sendo cuidada, sendo restaurada, não é assim? Eu sei disso, gente, porque eu vivi isso. Davi viveu isso. Eu era essa ovelha aqui que vivia dentro do aprisco, debaixo dos cuidados do Senhor. Ele falou comigo, Ricardo, não vai para esse caminho. Aí eu falei, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu já sou adulto, né? Eu vou porque eu sei o que eu estou fazendo. O cajado não resolveu. Aí a vara, foram 17 anos de varada, né? De varada. Até o couro ficar assim, todo marcado com cicatriz. Eu ainda tenho as cicatrizes hoje. Né? Às vezes eu mostro as cicatrizes. Para ver o que acontece quando a gente não escuta a voz do pastor. Deus pode até te tirar lá de onde você está, do despenhadeiro que você se enfiou, e trazer você de volta para o aprisco. Mas Ele vai deixar a cicatriz para você nunca mais se esquecer das marcas que você trouxe de onde Ele te tirou. É assim que Ele trata,
Mas a Bíblia diz que ele trata porque ele ama, porque ele sabe que a ovelha, fora do rebanho e longe dos seus cuidados, ela está sujeita a quem? Aos ladrões, ao urso, né? E ao leão. E quando Jesus vai tratar disso lá na frente, ele diz que esse urso, que esse leão e que esse ladrão está preocupado em roubar a sua alma. Essa é a preocupação e o cuidado de Jesus. É por isso que ele traz para perto, para que você seja cuidado e tratado. Esse é o sentido que Davi está tratando desse salmo, porque ele fala assim: eu sou essa ovelha rebelde. Eu sou esse que precisa de tratamento. Eu sou esse que precisa de ser cuidado e tratado em todas as circunstâncias. Davi está preocupado aqui em ser provido de bens materiais ou de coisas da sua vida. Esse salmo fala sobre isso. Vocês acham que Davi está se colocando diante de Deus, um homem que tinha tudo, que tinha ouro, que tinha riqueza, que tinha poder? Vocês acham que Davi está dizendo que, olha, Senhor Deus, obrigado porque tudo isso aqui o Senhor me deu, e isso é o bastante para mim, eu não preciso de mais nada, a minha vida agora é só felicidade, é só ligar no automático que daqui para frente é só alegria? É isso que Davi está dizendo? Você acha que Davi está dizendo assim: Senhor, eu tenho os palácios aqui acobertados de ouro, de riqueza, eu tenho 10 refeições por dia, eu posso comer qualquer coisa que quiser? Muito obrigado, porque o Senhor que me deu isso, o Senhor é um bom pastor, e o Senhor me deu tudo o que eu preciso de regalia para viver confortavelmente até a 10ª geração. Valeu, Deus, obrigado por tudo isso. É isso que Davi está dizendo? Não, esse Davi aqui é um Davi marcado por dores, marcado por quedas, marcado por desvios. É um Davi que reconheceu que nada que ele tinha valia qualquer coisa, porque ele abria mão de ser rei para ser uma ovelha. Eu não quero depender de reinos, eu não quero depender de tesouros, eu não quero depender de fama. Pouco importa o meu histórico de batalhador, de guerreiro. Eu não quero saber dos tesouros do meu palácio. Eu não quero saber da minha fama. Eu abro mão de tudo isso, porque eu quero me colocar na condição de dependente de Ti, porque o Senhor é o meu melhor amigo. Onde eu estive todos esses anos, desviando do caminho, o Senhor me trouxe de volta. Nos momentos de dor, o Senhor me consolou. Na minha angústia, o Senhor foi o meu refúgio. Debaixo das Tuas asas eu encontrei proteção. Por mais que tenham sido dolorosos esses caminhos, os desertos por onde passei, é em Ti que eu encontro consolo e refúgio, porque o Senhor me guia às pastagens tranquilas, porque o Senhor me dá água pura para beber, porque de noite eu posso me recolher no seu aprisco, porque o Senhor deu a sua vida por mim. Eu abro mão de tudo isso apenas para viver diante do Teu palácio. O Senhor pode me tirar tudo, mas não me tira a Tua presença, porque o Senhor é o meu melhor amigo, o Senhor é o meu pastor. Eu não quero deixar de sentir o Teu cheiro, eu não quero deixar de ouvir a Tua voz, eu não quero deixar de ser emocionado por Ti quando o Senhor me adverte e o Senhor me repreende porque eu estou fora do Teu caminho. Eu quero ouvir a Tua voz de manhã, de tarde, de noite. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero me derramar na Tua presença, porque o Senhor é o meu melhor amigo. O Senhor nunca me faltou. Eu virei as costas para Ti várias vezes, eu Te abandonei, eu reneguei a Tua lei, as Tuas virtudes, eu me desviei por caminhos tortuosos, eu fui viver no meio da impureza, eu fui viver no meio do pecado, eu matei, eu adulterei, mas o Senhor nunca se apartou de mim. Muito pelo contrário, o Senhor foi lá onde eu estava, me buscou e me trouxe de volta. Lucas 10, 7. Não, é isso. Lucas 10, é isso mesmo? Não, é Lucas 15. Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? O bom pastor cuida tanto das ovelhas que a cada parada, você sabe o que ele fazia? Contava. Ele contava. E aí chegava no aprisco à noite, ele fazia a contagem. Percebia que estava faltando uma, o que ele fazia? Ia atrás. Gente, vocês acham que é fácil achar a ovelha perdida? Não é fácil achar a ovelha perdida. Achar a ovelha perdida é difícil.
Só é fácil quando ela grita pelo pastor. Gente, isso é lindo demais. Quando de longe o pastor ouve o grito da ovelha perdida, porque ela clamou por socorro, ele vai em direção à ovelha e resgata. Um dos grandes problemas nossos, um grande problema nosso, é não reconhecer quando a gente se perdeu. O nosso orgulho e a nossa prepotência faz a gente acreditar que está no caminho certo. A gente parou de ouvir a voz do pastor há muito tempo. Do pastor fiel. E aí, às vezes, a gente se distrai ouvindo falsos pastores. Ouvindo vozes que não são a voz de Deus. E aí a gente vai desviando. E aí a gente acha que nós estamos bem. E a gente acha que não precisa, não, o pastor está por aí. O pastor está por aí e a hora que ele quiser me achar, ele acha. Até nós nos depararmos com um penhasco, um buraco, um predador. E aí, o que você tem que fazer é não se importar com as circunstâncias. Não olhar em volta e gritar por socorro do seu pastor. Porque a palavra de Deus é uma promessa que ele vai atrás te buscar. Você vai voltar cheio de carrapicho, com certeza. Você vai levar uma boa da tosquiada. Vai sim. Não? Porque a ovelha, quando ela se perde, anda aí pelo matagal, ela volta cheia de sujeira, com os pelos todo embolado, né? Toda suja. Perdeu até o cheiro do rebanho. Agora cheira o quê? Outros cheiros estranhos, né? Andou por aí, né? Acendendo outros incensos aí. Aí quando volta, o que o pastor tem que fazer com a sua ovelha? Tem que purificar. Ela tem que ser confrontada com a verdade. Ela precisa ver a sujeira. A ovelha, quando ela vai voltar para o aprisco, ela precisa ser purificada. Ela precisa ser limpa. E nada purifica mais o homem do que a palavra. E o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus lavou os pés aos discípulos, né? Ele falou isso. Vocês já estão purificados pela palavra que eu lhes tenho ministrado. A ovelha não volta para o aprisco imunda. Ela precisa ser confrontada com o pecado. É por isso que a gente vê a necessidade de pregarmos o Evangelho a todo instante, para que as pessoas possam entender a necessidade de se livrar dos carrapichos, de se livrar do cheiro estranho, do perfume, que não é o perfume de Cristo, né? Mas é aquela nhaca que a gente pega do lado de fora, né? Aquela sujeira que gruda, mas a gente acaba se acostumando, porque vai nos seduzindo, vai nos entorpecendo. Assim como o filho pródigo, chegou um momento em que ele se deixou tanto levar pelos prazeres da carne que ele esqueceu do conforto da casa. Ele só foi lembrar daquilo que ele tinha quando ele foi morar com os porcos. Aí ele lembrou quão cheiroso e confortável era o aprisco das ovelhas, porque ele agora estava sendo tratado como um porco. Eu quero voltar a leitura do Salmo, porque diante de tudo isso que eu falei para vocês, a gente vai entender os demais versículos debaixo da perspectiva que eu acabei de apresentar para vocês. E eu quero que vocês entendam que todos nós somos ovelhas. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos desafios que as ovelhas tinham. Vamos lá. O pastor tratava as ovelhas, né? Vamos lá, pode botar lá no verso 2, pode deixar no verso 2, isso, olha só, as ovelhas não eram alimentadas dentro do aprisco, elas eram alimentadas fora. Então o pastor tinha qual responsabilidade? Conduzi-las até as pastagens. Elas sabiam o caminho? Não, 3, 4, 5 quilômetros, e ainda tinha um detalhe no deserto. Por ser deserto, gente, as ovelhas não eram criadas como aqui nas fazendas aqui no interior de São Paulo. Água o ano inteiro,
pastagem verde o ano inteiro. Não, era no meio do deserto. E no deserto tinha água, às vezes num lugar, às vezes em outro, às vezes tinha pastagem num lugar, às vezes tinha no outro, e o pastor tinha que conduzir as ovelhas em busca de alimento. Elas não conseguiam ir, se elas fossem sozinhas, elas se perdiam e podiam morrer. A ovelha, ela tem que confiar no caminho que o pastor está apontando. Mas pastor, é deserto. Mas pastor, tem muita pedra. Ô pastor, o sol está muito quente. Dá uma sombrinha para nós. Não, pastor, está muito longe, eu vou desistir, eu vou voltar para Prisco. Ah não, esse caminho não, esse aqui eu não vou não. Vai com as outras aí, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Quando você é conduzido por Deus, né, e está demorando demais a chegar na tua pastagem, o que você começa a fazer? Murmurar. Ah, Deus, não, mas está muito difícil. Ah, Deus, mas está muito pesado. Mas cadê minha bênção? Já tem 5 anos que eu estou orando. Não, mas esse deserto está muito longo. Mas esse sol está muito quente. E aí você começa a murmurar. E você começa a reclamar. E aí o pastor fala, confia em mim. Porque eu sei o caminho que eu estou te levando. Se eu for te explicar, você não vai entender, mas você tem que confiar em mim, porque eu sei o caminho, eu sei onde é que estão os verdes passos, eu sei onde é que está a relva. Não se deixe enganar pelos seus olhos, não se deixe enganar pelo teu conhecimento, não se deixe enganar pelo teu cansaço, pela tua fadiga. Mas Deus, eu não vou conseguir. Eu sei o teu limite, eu sou pastor, você é a tua ovelha. Eu te conheço desde quando você nasceu. Você nasceu no meu curral. Eu vi você crescer. Eu sei da tua força, eu sei da tua capacidade. Eu não vou te levar num lugar que seja um lugar mais longe do que você consegue ir. Eu não vou te levar para um lugar em que você vai sofrer a ponto de perecer. Você vai sofrer, você vai se cansar, mas quando você chegar lá, você vai descansar, você vai se alimentar. Não se preocupe, confie na minha condução. Quando a gente é ovelha e está passando pelo deserto, pelas dificuldades, pelo vale da sombra da morte, e começa a reclamar, significa dizer o quê? Senhor, eu não confio em Ti, o Senhor não é um bom pastor. É isso que a gente diz. É por isso que a palavra é tão intolerante quanto a murmuração. Porque quando a gente murmura, a gente está dizendo, o Senhor não é capaz, o Senhor não é um bom pastor, porque o Senhor está me fazendo sofrer. O bom pastor cuida da ovelha, então por que eu estou sofrendo? O bom pastor me leva às águas tranquilas. Por que eu estou passando fome espiritual aqui? Por que eu estou com essa dor? Por que eu estou com essa mágoa? Por que eu estou vivendo no deserto quando o Senhor prometeu verdes passos? A resposta é a mesma que Deus deu para Paulo. Confia em mim. A minha presença é a sua garantia de segurança. Quando Deus fala assim para Paulo, a minha graça te basta, se eu fosse colocar dentro desse contexto de Salmo assim, confia, a minha companhia como teu pastor é o que você precisa, tá? Se contenta com isso e confia. Se eu não estou te dando isso, é porque nesse momento você não precisa disso. Se eu estou dizendo que você vai aguentar, é porque você vai aguentar. Não fica pensando, não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, como eu queria isso, como eu queria aquilo. Não, olha para mim, olha para mim. Olha para mim que sou o teu pastor. Não olha para o despenhadeiro que está à tua direita. Não olha para o deserto que está à tua esquerda. Não olha para o sol que está à tua frente. Olha para mim. Concentre-se em mim. E confia que eu vou te levar às águas de descanso. A ovelha, por ser distraída com as coisas boas, também ela é distraída pelas dificuldades. Se ela não confiar no pastor, ela vai perecer. Então quando diz, olha Senhor, o Senhor não me faltará. Eu confio tanto no Senhor, que não interessa por onde eu passar, eu sei que o final serão as águas de descanso. E junto de riachos tranquilos. Porque a ovelha, ela não bebe água corrente, muito barulhenta. A ovelha, como eu falei, a ovelha é um animal meio temperamental, né? Se for água assim, ela não quer. Se for daquele jeito, não quer. Se for comida desse jeito, eu não como. Se for daquele jeito, eu não quero. Então a água para a ovelha tem que ser uma água calma para ela poder se alimentar ou se hidratar. Só que eu fui estudar sobre isso, sabe, Mari? Eu fui ver sobre a alimentação das ovelhas e por ser ruminante, isso quer dizer o quê? Que ela vai comendo, depois ela para ruminar e só depois de ruminar é que ela vai beber água. É por isso que está nessa ordem, porque primeiro ela vai pastar,
depois ela vai se acomodar numa relva, ruminar, e depois ela vai beber água. E depois que ela vai beber água, o que acontece? Voltar para o aprisco, não fica lá. Ela tem que voltar para o mundo real. O culto é bom, é maravilhoso, mas você tem sua vida lá fora. Você tem que ser ovelha aqui dentro do aprisco, mas você tem que ser ovelha também lá fora. Porque você não vai viver a vida inteira se alimentando aqui. Você vem aqui, recarrega, né? Continua o quê? A caminhada pelo deserto, pelo pedregulho, pelo vale, pela escuridão, pelo calor, até chegar no aprisco. E quem é que te guia durante todo esse processo? O pastor. Se você tentar sair de lá e vir para cá sem o teu pastor, você vai conseguir? E se você tentar sair daqui do aprisco e ir para a pastagem sem o teu pastor, você vai conseguir? Não vai conseguir. A ovelha precisa ser guiada o tempo inteiro. Nós precisamos entender que há momentos da tua vida que serão de alimento, que serão de refrigério, mas haverá momentos em que você vai ter que atravessar o vale escuro, da sombra da morte, do deserto, do despenhadeiro. E você vai ter que passar isso com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Porque o teu pastor conhece o caminho e ele está te conduzindo. Pode passar para o verso próximo. Eu já estou... Não estou perto de acabar, não. Estou brincando. Estou mais ou menos no meio. Vamos lá. Não. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, por amor do teu nome. O que isso quer dizer? Não parece assim um pouco fora de contexto, né? Caminho da justiça. Aqui o caminho... Não, pode sentar rapidinho. Só você ficar um tempo em pé. Quando for a hora eu te aviso. Aí... Olha só. Vamos lá, vamos ver se eu consigo voltar. Renova as minhas forças. Não é só aquela tonificação do vigor físico. Algumas traduções são mais felizes porque ali força, a palavra é nefesh. Isso quer dizer a sua alma, o seu interior. E restaurar aqui, ou renovar, é de restabelecer, é de restituir. Davi está usando aqui uma linguagem figurativa para dizer o que aconteceu com ele. Porque as outras traduções, e talvez vocês encontrem essa, eu vou dar a minha, porque eu acho que mais se encaixa na minha pregação. Restaura a sua alma. Isso está dizendo o quê? A palavra é cura das tuas feridas. A água que traz refrigério para você, o Espírito Santo que está com você, ele vai curar as tuas feridas. Aquele momento em que a ovelha se alimentou e ela deita na relva para fazer a sua digestão, significa o quê? Que o Senhor está tratando, Ele está curando, Ele está falando ao seu ouvido. Eu fico imaginando nesse momento em que as ovelhas estavam lá. Isso aqui sou eu, tá, gente? É eu imaginando, né? Davi pegava a harpa dele e ele começava a dedilhar. Assim como a música que ele cantava acalmava e curava Saul. As ovelhinhas, aí sim eu posso imaginar um cenário celestial. Das ovelhas deitadas na relva e Davi curando a alma daquelas ovelhas através da ministração do louvor. Esse momento da pausa para a cura da alma, para a cura espiritual, faz parte da caminhada com o pastor. Deus nos ama tanto que Ele não quer apenas alimentar você todos os dias da sua palavra. Ele quer também ir mais profundo e curar as tuas feridas e restaurar a tua saúde, porque Ele sabe que esse caminho machuca. Jesus sabe que a jornada humana na terra machuca.
Ele sabe que nesse mundo nós teríamos tribulações, que você seria ferido, que você seria machucado, que você seria abandonado, que você se perderia, que você lá no seu secreto, enquanto você estiver no seu quarto, você ia chorar no travesseiro pela falta, pela ausência ou pelo arrependimento das coisas erradas que você fez. E ele diz: eu sou o bom pastor que nesse momento eu ofereço para você a água que traz refrigério, eu trago a água que restaura o seu vigor, eu trago o meu Espírito Santo que vai curar as tuas feridas, porque amanhã tem outro dia para você viver, amanhã tem outra jornada para você percorrer, e você vai ser machucado de novo, mas não se preocupe, todas as vezes em que você for ferido dentro da tua alma, eu tenho aqui um unguento para te tratar e para te restaurar. Eu vou cuidar de você, não vai te faltar alimento, não vai te faltar água, não vai te faltar abrigo, você vai se machucar na caminhada, mas não se preocupe, porque o bom pastor cuida das ovelhas. Isso tem que trazer para você o mesmo sentimento que trouxe para Davi. Davi se entregou aos braços do pai e reconheceu que ele era pastor. Mas ainda, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, em algumas traduções, essa eu escolhi porque eu acho que traduz melhor esse espírito, ainda que eu ande pelo escuro vale da morte. O vale eram caminhos por onde as ovelhas passavam, muito perigosos. E elas tinham que andar em fila indiana. Por quê? Porque se andasse em duplas, podia escorregar e cair. E esses vales eram realmente sombrios e eram escuros. Às vezes o sol nem alcançava esse caminho. E era realmente de dar medo. E Deus está dizendo o quê? Não se preocupem. Até ali eu estou no controle e no comando. Mas você tem que andar, na linha. Você não pode se desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. Por quê? Porque eu estabeleço os limites. No verso anterior, quando falava em veredas de justiça, significa o quê? Que o nosso pastor diz: até aqui você pode ir, até aqui você pode ir. Não se desvia para a direita, não se desvia pela esquerda, anda reto no caminho que eu estabeleci. Os padrões de justiça são estabelecidos pelas ovelhas ou pelo pastor? Pelo pastor. O padrão de justiça é o seu, o meu ou o que a Bíblia diz? O caminho da retidão é aquilo que você acha que é o melhor para você ou aquilo que está na palavra de Deus? Quem é que determina o seu conjunto de valores éticos, os padrões morais pelos quais você vive? É você? É a tua família? É o TikTok, o Instagram, YouTube? É isso? Quem estabelece? É o pastor XYZ que você gosta, que veste daquela maneira, que faz aquilo? Não, mas o pastor faz, então eu estou liberado de fazer porque aquele pastor faz. Não, mas aquele pastor lá naquele canal disse que isso não é pecado, que está liberado, que pode fazer, que é assim mesmo, que a gente está nos tempos modernos, o mundo mudou, o mundo precisa se atualizar, não é mais pecado, pecado era só naquela época, hoje em dia é aceitável. Então eu acho que aquilo está certo, eu vou viver daquela forma. É isso que está dizendo? O Salmo diz o quê? Que quem é que nos guia pela vereda de justiça? O próprio Deus. Por quê? Porque Ele nos ama. E para a gente não cair no vale da sombra da morte, é por isso que Ele usa a vara e o cajado. Mas pastor, ovelha passa pelo vale da sombra da morte? Bom, a Bíblia está dizendo que passa. Quer dizer que ovelha pode sofrer? Pode. Será que ovelha pode sofrer porque a outra ovelhinha tadinha, desobedeceu, caiu e morreu? Aqui está dizendo que nenhuma ovelha vai morrer? Aqui está dizendo que nenhuma ovelha vai adoecer? Aqui está dizendo que nenhuma ovelha vai sentir cansaço? Está dizendo que o pastor cuida delas. E cuida a ponto de dar a sua própria vida. A nossa vida cristã de ovelha, ela é uma vida que tem deserto, que tem vale da sombra da morte, que tem sol a pino, que tem calor de 40 graus, que você tem que caminhar 4, 5, 6 quilômetros por dia, todos os dias.
A vida cristã, como ovelha, é uma vida que você não fica parado dentro do aprisco engordando. Não é uma vida que você fica na pastagem eternamente só comendo e se alimentando. A vida de ovelha cristã é uma vida que você tem que ser tosqueado. É chuva, é? Se você tiver com muita lã, você adoece também. Então o pastor tem que tosquear. A gente tem que ser podado? Tem que ser podado. Você tem que ser podado. Quando você está crescendo demais, tipo assim, teu orgulho está lá em cima, aí vem lá o tosqueador, o pastor fala assim, ovelhinha, chega aqui, vamos cortar um pouquinho da sua lã, que ela está muito grande. Está muito grande, você já está ficando assim, né, se achando. Vem aqui, deixa eu dar uma parada nesse pelinho. E pega lá, naquela época não tinha aquela máquina, era no tesourão mesmo, na verdade era na lâmina. Ele, cortava na lâmina. Tudo isso você pode extrair da condição de ovelha. Se você for colocar essa metáfora e amplificar, tem muitas coisas que podem significar para você. Mas há uma, agora sim, Léo, que eu quero na manhã de hoje trazer para vocês. Obrigado, Léo. Deus te abençoe. Eu ilustrei aqui várias passagens, vários caminhos onde a ovelha pode estar. Uma coisa eu sei. Eu sou ovelha. Vocês são ovelhas? Porque se for cabrito, aí a mensagem era outra. Aí eu ia mudar a mensagem, ia mudar até o apelo. Mas se vocês são ovelhas, fica mais fácil entender. Porque o primeiro convite, eu sei que pode parecer clichê, pode parecer apenas repetitivo, mas nós precisamos tomar uma atitude diante de tudo isso. Nós precisamos reconhecer que se nós somos ovelhas, nós não somos donos do nosso caminho. Você não é mais dono do seu caminho. Você reconhece que há alguém que vai conduzir você. Ao dizer assim, eu sou ovelha e o Senhor é o meu pastor, você está dizendo, Deus, eu me submeto à sua vontade. Eu abro mão da minha condição de rei da minha vida. Eu não sou mais senhor da minha vida, o Senhor é que é. Então faça comigo o que o Senhor entender que é melhor. Se eu precisar ser tosqueado, então que o Senhor faça isso. Se eu estiver precisando ser purificado, toma um banho de santidade, então que o Senhor me purifique pela sua palavra. Se eu preciso me arrepender do mau caminho, me submeter a Ti, que assim seja. Mas eu não quero continuar vagando por esse mundo, errante, caindo, tropeçando, me sujando com caminhos errados, porque eu quero ser a tua ovelha. Eu era uma ovelha rebelde. Gente, se você vir alguma ovelha sozinha, pode saber que ela está perdida. Ovelha anda em rebanho. Ovelha sozinha está perdida. Não tem isso, não, eu cuido da minha vida espiritual sozinho. Não. Você precisa estar junto com as demais ovelhas. Com as demais ovelhas você vai aprender a repartir o pasto. Com as demais ovelhas você vai aprender a tomar água sem sujar, porque o outro vai querer também. Com as demais ovelhas você vai entender o que é viver em comunidade. Com as demais ovelhas você vai saber o que é andar em grupo, ouvindo a voz do pastor. Porque a voz do pastor é a mesma para todos. Por isso, eu convido vocês a fazerem uma reflexão e a gente vai orar e nós vamos fazer algo que não é simbólico, não é automático. Mas vir aqui à frente é uma demonstração de opção que você faz, porque todo culto tem que fazer um desafio de fé a vocês. Toda palavra pregada tem que causar em vocês em nós, né? Causar em nós, eu falo vocês porque eu já escutei essa palavra antes, né? Quando eu estava preparando. Mas tem que causar em nós uma disposição de avançar, de caminhar para frente. Não é um entretenimento. Não é algo assim, nossa, que palavra boa. E qual foi o desafio? Não, foi boa, mas mudou quem você?
Não, foi uma palavra legal, acho que eu vou lembrar durante um bom tempo. Sim, mas o que você fez diante dela? Qual foi o passo que você deu? Qual foi a reflexão que trouxe para você que diga, isso eu quero mudar, e eu aceito mudar, eu aceito a vara, eu aceito o cajado, eu aceito o caminho que o Senhor está propondo, eu aceito o deserto, eu aceito sim, eu aceito ser tosqueado, porque isso é para o meu bem, e o Senhor está no comando. Eu quero dizer, não só perante as pessoas, mas diante dos céus, e aqui céus é no reino espiritual, que eu estou disposto a fazer dessa palavra verdade na minha vida. E esse convite que eu faço a vocês, eu não sei se você está no aprisco. Se você estiver no aprisco, glória a Deus, mas você tem que vigiar para que você entenda a hora de sair. Eu não sei se você está no meio do deserto, debaixo de um sol quente, tropeçando, né, nas pedras que tem no caminho. Eu não sei se você está na beira do penhasco, ou se você já caiu e está lá presa no meio das rochas, gritando, pastor, me ajuda, me salva, me tira daqui. Eu não sei se você está na pastagem, restaurando as tuas forças, né, se preparando para a jornada de regresso que Deus tem para você. Eu não sei, mas eu sei algo, e eu quero que você me acompanhe nessa decisão. Senhor, independente do meu amanhã, eu sei que o Senhor não vai faltar. O Senhor não vai faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Tudo pode faltar, tudo. Pode faltar água, pode faltar pastagem, pode faltar calor, né? E as ovelhas dormiam todas juntinhas para se aquecer nas noites de frio. Pode faltar o sol, mas o Senhor não me faltará. Eu espero que a partir de hoje, todas as vezes em que vocês lerem o Salmo 23, eu sei que vocês vão ler várias vezes, porque é um salmo muito lindo, é uma poesia, é para tocar seu coração sim. Davi não escreveu isso para ser apenas um manual de vida, mas foi para tocar seu coração, foi para tocar sua emoção sim, né? Tanto é que Jesus usou esse salmo para poder relatar qual é o ministério dele, e hoje ele é o nosso pastor. E eu quero fazer um convite para você, enquanto o Léo vai dedilhar e cantar, eu tenho você. Que primeiro você ore silenciosamente. E o convite é, você aceita que Jesus seja o teu pastor? Se você já aceitou isso um dia, entenda que é fazer dele o seu pastor todos os dias da sua vida. Não é só no dia do apelo ou no dia da igreja, não. Mas se você nunca entendeu o que é ter um pastor como Jesus, que ama e que dá a vida pelas suas ovelhas, e essa for a primeira vez, eu quero que você ore assim também. Amém? Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo.
não me abandonou todas as vezes. Quero te fazer um convite para vir aqui na frente, sim, para a gente orar com você. Se você hoje decide reconhecer Jesus como teu pastor e se submeter ao pastoreio dele, você reconhece que ele é o teu amigo íntimo e você não quer sair da presença dele, você acredita que ele vai te conduzir pelas melhores pastagens, que ele vai te conduzir às águas de refrigério, que ele vai curar a tua alma, que no meio da tempestade, das dores e do deserto, ele vai estar contigo e que ele vai te levar sim para um caminho seguro. Se você está fora e quer voltar, se você se desviou e quer retornar ao aprisco, eu quero que você venha aqui na frente, que nós vamos orar com você e vamos orar por você, né? E se é pela primeira vez, amém, glória a Deus, porque hoje nós vamos orar para que você receba Jesus como teu Salvador, amém? Pode vir aqui enquanto o Léo continua cantando. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esta manhã, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, Pai. Te agradecemos pelo teu amor para conosco, que levou nossa salvação, nossa vida a ser comprada pelo precioso sangue de Jesus. Nós te pedimos perdão por termos sido ovelhas rebeldes, ovelhas distraídas, ovelhas desobedientes, Senhor Deus. Mas hoje nós estamos aqui diante de Ti, do Teu altar, para reconhecer que Tu és um bom pastor, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor sabe o que é o melhor para nós e que o Senhor entregou a vida do Teu Filho para que nós estivéssemos aqui hoje, nessa manhã, recebendo a Tua palavra. Pai, nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso erro, o nosso pecado e nós Te agradecemos pelo Teu cuidado, porque o Senhor é o nosso amigo, o nosso protetor, o nosso cuidador, o nosso líder, o nosso pastor, aquele a quem devemos adoração, aquele a quem devemos devoção, aquele diante do qual nós devemos nos humilhar e sermos dependentes de Ti, Pai. Nós nos colocamos aqui nessa condição de sermos dependentes do Senhor, de confiarmos no Senhor, de recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor conduz como sendo o melhor para nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor sonde os nossos corações para ver se há algum caminho impuro, se há algo que nós precisamos corrigir, se nós não estamos andando nas veredas da Tua justiça, muito pelo contrário, estamos desviando o nosso olhar para aquilo que é do nosso interesse, da nossa carne. Pai, tudo isso nós colocamos diante de Ti porque queremos ser mudados, transformados, queremos seguir a Tua voz, queremos sentir o Teu cheiro, o Teu perfume, a Tua presença. A gente não quer se apartar de Ti, Senhor Deus, a gente não quer sair desse conforto espiritual que é estar contigo 24 horas por dia. Não interessam os pastos verdes, não interessa a água tranquila, o que nós não podemos é ficar longe de Ti. Não queremos o conforto do aprisco tão somente, não queremos o conforto das pastagens, nós queremos o Senhor, nós queremos a Tua companhia, a Tua doce voz, nós queremos conviver contigo todos os dias até a eternidade. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Coloca no Teu povo, coloca em todos nós esse desejo ardente da Tua companhia. Ensina-nos a viver em comunhão, ensina-nos a viver em rebanho, que a gente não seja uma ovelha sozinha, desgarrada, suja, cheia de carrapicho, fedorenta. Pelo contrário, nós sejamos purificadas, lavadas, remidas pelo Teu sangue, convencidas pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Que haja sobre nós o doce perfume de Cristo, um unguento que vem do céu, Senhor Deus, e nos lava, e nos perfuma, e nos coloca como sendo aceitáveis diante da Tua presença. Nós Te agradecemos por esse amor. E hoje nós Te convidamos, Senhor, a habitar em nosso coração para todo sempre. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você